Seja bem-vindo ao nosso canal Espiritismo em Lousas. E como outrora já colocamos no nosso canal, colocamos 5 princípios básicos, depois mais outros princípios, e hoje agora colocaremos mais outros 5 princípios de forma concisa para que a doutrina espírita chegue a cada um de uma forma cristalina, uma forma meridiana. Então, o princípio que é básico e muita gente esquece: a autoridade universal dos espíritos. Muitas vezes no centro espírita nós vemos a pessoa dizer kardecismo. Está errado. Quando colocamos o sufixo ismo em qualquer situação, estamos dando a determinada pessoa essa autoridade que ela fez toda a doutrina. Por isso que chama-se marxismo. E mesmo assim ele cria o que? O socialismo, o comunismo, o capitalismo, o ismo, o liberalismo. Entretanto, o termo kardecismo está errado e tem que se usar o termo espiritismo. Por quê? Porque Kardec foi claro, está lá dentro do Livro dos Espíritos, a autoridade da introdução, a autoridade universal dos espíritos. Kardec, para elaborar e compilar, porque ele foi o codificador, para fazer a codificação, vários médiuns em locais diferenciados, em épocas diferenciadas, em latitudes do orbe, do mundo diferenciadas, recebiam a pergunta e ele consegue ter o acesso a mais de 1000 centros espíritas, isso no século XIX. Então entendamos o seguinte: isso é baseado o quê? Na autoridade universal dos espíritos. Não é porque um espírito X ou Y, mesmo com suas credenciais, ele vá falar alguma coisa que se aceita na doutrina espírita. Vamos dar um exemplo clássico. Certa feita, Emmanuel, espírito que foi orientador de Chico Xavier, que foi médium mineiro, um dos maiores médiums que vieram aqui no planeta, Emmanuel, no seu livro Consolador, ele falou sobre a questão de almas gêmeas, e a doutrina espírita diz que não existem almas gêmeas. Existem almas afins, mas gêmeas não, no sentido de ser separada no início e depois tem que se reencontrar como se fosse um grande romance. Emmanuel teve que se pedir desculpas, se retratar perante a FEB, Federação Espírita Brasileira. Apesar de sua grandiosidade, do trabalho portentoso, ainda assim ele teve que realmente pedir desculpas, dizendo que ele ainda, nos espíritos da alçada dele, ainda haviam essas discussões. Então entendamos que nós aceitamos o que é aceito na doutrina dos espíritos através de uma universalidade, tá? Isso está em consonância. Por isso, cuidado com essas mensagens que chegam de inopino e as pessoas, principalmente em redes sociais de amigos espíritas, colocam a rodo, sem fazer o crivo da razão. Segundo, não há proselitismo. Obras póstumas que foram editadas em 1890, após o desencarne do mestre lyonês Allan Kardec. Kardec tem um texto chamado Proselitismo. A doutrina espírita não veio fazer prosélitos. O que são prosélitos? Prosélitos são seguidores. Nenhum centro espírita se preocupa com o número de assistentes que existem na casa espírita. Não é nossa preocupação isso. A preocupação é que o conhecimento seja passado, que todo esse processo seja passado com qualidade. Então, se a casa está cheia ou vazia, também de pouco importa. Vamos dar outro exemplo de Chico Xavier. Quando o Chico, na cidade de Pedro Leopoldo, ia fazer o evangelho no centro espírita, abria as portas do centro espírita, pegava o evangelho lá segundo o espiritismo, sobre a compreensão espírita do evangelho, lia trechos e explicava sozinho. Ele, o cachorro deitado, enrodilhado, próximo aos seus pés, e o centro espírita vazio de pessoas encarnadas, porque de desencarnados deveria estar lotado. Então, a preocupação da doutrina espírita não é fazer casa cheia. Nunca foi e nunca deverá ser. Perispírito. Isso é uma grande situação que nós vamos fazer uma análise. Aconselhamos a leitura do livro do nosso confrade, que já desencarnou, e é um dos maiores e melhores livros que eu li, chamado Perispírito, do professor Zalmino Zimmermann. Nós sabemos que nós temos o espírito, o corpo físico.
Entretanto, para que esse liame aqui, que a atuação do Espírito seja feita no corpo físico, é necessário então o perispírito, que é o corpo espiritual. Aquilo que Jesus chamava de túnica nupcial dentro dos evangelhos. O conhecimento do perispírito fará com que muitos médicos no futuro, psicólogos e outros estudiosos, comecem a entender cada vez mais as profundidades dos problemas que cada um dos seres humanos às vezes tem dentro da sociedade em que vive, tá? Não vamos nos ater aqui ao perispírito apenas, que existe e que era chamado de corpo espiritual, K e outras situações, mas um dia nós vamos tentar explicar isso de forma também concisa. Respeito. Apesar de muitas vezes o pessoal falar assim, mas esse é o princípio. Respeito ao quê? A liberdade de crença, de opinião, claro. A doutrina espírita tem uma liberdade, tem um respeito muito grande aos outros cultos religiosos. Você nunca verá dentro de um centro espírita um palestrante que estiver conciso do seu mistério criticar qualquer religião que seja, porque nós sabemos da importância das religiões para o mundo, ou criticar qualquer opinião que seja. Entretanto, não significa sermos coniventes, principalmente quando nós vemos opiniões destrutivas, que nos levam a caminhos altamente perigosos, como suicídio, o pessoal pregando pena de morte, aborto, eutanásia, mas isso também falaremos com muito vagar, com tranquilidade nos próximos vídeos. Mas a doutrina espírita tem um grande respeito às filosofias e religiões que existem no mundo. E por fim, a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Questão 625 do Livro dos Espíritos. A pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos superiores é a seguinte: quem é o modelo e guia da humanidade? É a menor resposta que existe no Livro dos Espíritos. Os espíritos superiores, eles não tergiversam, eles apenas colocam Jesus. Depois Kardec irá fazer as considerações. Jesus foi o maior dos espíritos encarnados na Terra. Não é do Ocidente, como alguns companheiros colocam em palestras hoje. Para os espíritos, Ocidente e Oriente são situações que nós criamos dentro dessa divisão. Somos nós que nos dividimos em nacionalidades, somos nós que nos dividimos por causa da cor da pele, somos nós que criamos situações. Os seres humanos, quando encarnados, os espíritos encarnados, quando encarnamos, que criamos toda essa divisão de clãs, etc. e tal. A espiritualidade colocou Jesus. Poderia ter colocado Jesus, Buda, Krishna, não. Jesus. E aí Kardec faz a colocação. Um dia faremos aqui a história do Cristo. Tentaremos elaborar também de forma concisa, não só em um vídeo, a questão do Cristo. Jesus de Nazaré, o governador espiritual do planeta, o espírito responsável por todo o processo criatório desse mundo, que está conosco desde a criação desse planeta, que tem mais ou menos, pela ciência humana, 4,56 bilhões, 4 bilhões e 560 milhões de anos. Provavelmente ele e outros espíritos de igual porte estivessem na criação do sistema solar, que também está mais ou menos dessa época. Então, Cristo realmente ainda é muito incompreendido. Nos matamos em nome do Cristo, nos separamos em nome do Cristo. Para alguns, Cristo apenas foi um sedicioso. Não entendemos toda a magnitude. Lembrando, e um dia a gente vai falar sobre isso, que 6 séculos, 7 séculos antes do Cristo vir, vieram os profetas, os 5 grandes: Isaías, Samuel, Jeremias, Ezequiel, Daniel, pregando o Messias, Sócrates na Grécia, Buda, Siddhartha Gautama na Índia, e outros espíritos de igual porte, Confúcio na China, e outros espíritos de igual porte, de igual quilate, e outras latitudes do orbe, para preparar o mundo para a vinda daquele que era o governador espiritual e que é o caminho, a verdade e a vida, como ele coloca. Um dia nós vamos explicar o que Jesus quis falar com isso. Muito obrigado, paz e luz a todos. Obrigado.